Vamos então continuar agora trabalhando as fórmulas de lançamento. Então são 4 fórmulas de lançamento. Na aula anterior a gente já explicou a primeira fórmula de lançamento e a partir de agora a gente vai explicar os lançamentos aí de segunda fórmula. Então como é que funciona o lançamento de segunda fórmula? Olha, o lançamento de segunda fórmula, nós vamos ter uma conta debitada e duas ou mais contas creditadas. Nós vimos que todo lançamento ele tem que ter no mínimo 2 contas, porque eu vou ter uma conta devedora e outra credora, onde origem de aplicação. Mas não quer dizer que é somente 2. O mais natural é ter somente 2. Mas eu posso ter 3, 4, 5, 6 ou mais lançamentos. Então, quando eu tiver uma conta debitada e 2 ou mais, não é só 2, posso ter uma debitada e 3 creditadas, uma debitada e 4 creditadas, aí eu vou ter um lançamento de segunda fórmula. Vamos fazer um exemplo prático, olha aqui. Compra de mercadorias para revenda no valor de 10 mil, sendo metade pago à vista e metade pago a prazo. Aqui a gente vai seguir o modelo de débito e crédito, mas preste atenção, olha, metade. Se o valor é 10, quanto é a metade de 10 mil? Eu vou pegar 10 mil, dividir por 2. Isso é igual a 5 mil. Então, quais são as contas? Eu vou ter a conta mercadorias. Fechado? Eu tenho, se foi pago à vista, eu tenho uma conta caixa. E a parte a prazo, como é de mercadorias, geralmente eu utilizo duplicados a pagar ou fornecedor. Então, o primeiro passo é identificar as contas. Depois, identificar aqui grupo de contas, ele pertence a esse ativo e esse é passivo. Agora, qual é o efeito? Olha, se ele comprou mercadorias, o saldo de mercadorias aumentou. Se ele pagou, o saldo de ativo diminuiu. E surgiu uma dívida, o passivo aumentou. Ativo é natureza devedora, se aumentou, nós vamos debitar. Ativo, se diminuiu, nós vamos creditar. E passivo, se aumentou, nós vamos creditar. Mercadorias no valor de 10 mil. E 5 mil de caixa. E 5 mil de fornecedor. Tá bom? De fornecedor. Beleza? Ou eu posso fazer naquele modelo com a preposição a e sem a preposição a. E aí, pessoal, é importante você destacar o seguinte. Show de bola? Excelente. E aí, o que é que acontece? No modelo de débito e crédito sem a preposição e com a preposição a, convencionou-se que quando eu tiver mais de uma conta debitada ou mais de uma conta creditada, antes de eu fazer os lançamentos, eu vou colocar a nomenclatura de verso. Exemplo, vejam aqui, olha. O que é que acontece? Pessoal, eu vou ter mercadoria, só tem um, então eu vou
debitar aqui mercadorias. Então, mercadorias vem sem a preposição a. Então, aqui vai ficar 10 mil. Como eu tenho mais de uma conta creditada, eu vou colocar adversos. O que quer dizer isso? Que eu tenho mais de uma conta creditada. Aí eu vou colocar a Caixa a fornecedor. Beleza? O adversos é 10 mil, porque é a soma dos dois. O a Caixa é 5 mil. E o a fornecedor também vai ser 5 mil. Fechado? Então, aí, é bem tranquilo de se resolver. Beleza? Então, aqui eu já estou ensinando esse modelo de A, diversos, que isso acontece muito. Fechado? Tudo certo? Então, vamos lá, avançando. Lançamento de terceira fórmula. Olha, lançamento de terceira fórmula, eu vou ter duas ou, cadê? Mais contas debitadas e uma conta creditada, tá bom? Então, pagamento de fornecedores no valor de 100, com incidência de juros de 10%. Então, vejam, olha, eu vou ter as seguintes contas. Vejam, pagamento de fornecedores, eu vou ter fornecedor, eu vou ter o pagamento caixa, e como ele pagou com a incidência de juros, isso foi bom ou ruim? Foi ruim, porque ele pagou mais do que deveria pagar. Eu vou ter uma despesa aí eu vou ter que colocar aqui em cima. Eu estou aproveitando para colocar as contas, tá? Só colocar aqui. Eu debito fornecedor. Despesa de juros. E caixa. Show de bola? Fornecedor, se eu paguei, ó, aí aqui é passivo. A despesa de juros, ela acaba o quê? Sendo uma despesa, então indiretamente impacta o PL. E caixa é um ativo. Lembrando, vou nem colocar a despesa como PL, senão pode confundir, tá? Então isso daqui é o quê? Isso daqui é uma despesa. Vejam, se eu paguei fornecedores, o saldo diminuiu, saiu o dinheiro do caixa, diminuiu, e a despesa aumentou porque surgiu uma despesa. Então, passivo natureza credor, se diminuiu, eu vou debitar. Despesa aumentou, eu vou debitar. E caixa diminuiu, eu vou creditar. Quanto? Fornecedor, eu paguei uma dívida com fornecedor de 100. Então, aqui fica
100. Quanto é o meu juros? Olha, os juros são de 10% vezes 100, que dá 10. Então, isso aqui vai ser 10. E ele pagou quanto? Ele pagou os 100 mais 10, que vai dar 110. Tá? Uma outra forma é considerando a preposição a. Então, como eu tenho mais de uma conta debitada, eu vou colocar diversos. Quer dizer que eu tenho mais de uma conta debitada. Eu vou colocar fornecedor, despesa de juros, tá certo? E caixa. A caixa, porque é crédito. Então, aqui vai ficar R$100 de fornecedor, R$10 de despesa de juros, a caixa 110, diversos vai ficar 110, tá bom? Então, vejam, no lançamento de segunda fórmula, só para a gente revisar, você observou que eu tinha uma debitada e duas creditadas. Entra no conceito, pode ser 3, 4 até mais creditadas. No segundo modelo, o lançamento de terceira fórmula, eu já tenho duas ou mais debitadas, no caso eu tive duas debitadas. Tá bom? E somente uma creditada. Eu tenho um lançamento, não esquece, por meio de débito e crédito, D e C, ou sem preposição A com preposição A. Independente disso, sempre um lançamento comece com as contas devedoras. Pode ter certeza. Fechado? Beleza? Pronto. Lançamento de quarta fórmula. E aí é o mais complexo, tá? Então, eu vou ter aqui duas ou mais contas creditadas e duas ou mais, na verdade, contas debitadas e duas ou mais contas creditadas. Então, eu tenho um exemplo aí, compra de veículos no valor de 100 mil, sendo metade dos bens para uso e metade para venda. Uma parte ele vai usar na sua atividade, outra parte vai vender. A empresa pagou 20% à vista e o restante a prazo. Então vejam, eu tenho veículos para uso, que é classificado separado. Eu tenho veículos que é para usar na empresa, ela vai ficar. E eu tenho veículos para venda, tá bom? Além disso, tem uma parte que foi à vista. Então, eu tenho uma conta caixa. E uma parte foi a prazo, que eu tenho aqui fornecedor.
Fechado? Beleza. E aí o que é que acontece, pessoal? Olha, o que eu vou ter aqui na nossa análise é o seguinte. Eu tenho aqui ativo. E eu tenho aqui passivo. O veículo para uso, né? Então eu identifiquei a conta, o grupo que ela pertence. Agora é o efeito. Olha, se eu comprei veículo, meu saldo de veículo está aumentando. Eu vou debitar. Já o caixa está diminuindo o saldo, mas a dívida aumentou, porque eu não paguei. Eu vou creditar, tá? Se metade é à vista, metade é prazo, quanto é a metade de 100 mil? Aí eu vou fazer aqui, ó. 100 mil dividido por 2, isso vai dar 50 mil. Eu vou colocar aqui, ó. 50 mil. E o outro aqui, 50 mil, tá bom? 20%, olha, quanto é 20%? Vezes 100 mil. Isso é igual a 20 mil. O restante, 100 mil menos 20 mil. R$80.000. Fechado? Ou uma outra forma que a gente pode fazer, que a gente já sabe aqui, é o seguinte. Tá? É eu colocar diversos tá certo? Veículos para uso. Veículos para venda. Então, 50 mil, que aqui é 100 mil. Show de bola? Há diversos que eu, ó, mais de uma conta debitada, mais de uma conta creditada. Eu vou colocar a caixa. A fornecedor. Beleza? Eu tenho aqui 100 mil de adverso. Caixa é 20 mil. E aqui é 80 mil. Perfeito? Então, assim, eu tenho toda a dimensão claro, que poderia ser 3 contas debitadas, 2 contas creditadas, 4 contas debitadas, 3 contas creditadas e assim por diante. É no mínimo 2. Então, lançamento de primeira fórmula, um débito e um crédito. Segunda fórmula, um débito e 2 ou mais créditos.
Terceira fórmula, 2 ou mais débitos e um crédito. Quarta fórmula, 2 ou mais débitos e 2 ou mais créditos. E aí a gente tem um mnemônico para facilitar o seu aprendizado, tá certo? Isso daqui vai te ajudar muito na hora de você responder as questões. Então, eu vou ter lançamentos, ó, as fórmulas de primeira fórmula, lançamento de segunda fórmula, lançamento de terceira fórmula e lançamento de quarta fórmula, tá? Então, pessoal, aqui é um débito e um crédito, aqui é um débito e 2 ou mais créditos, aqui é 2 ou mais débitos e um crédito, e aqui é 2 ou mais débitos e 2 ou mais créditos, tá bom? Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a dica, olha. Eu vou juntar os números, então aqui vai ficar 11, aqui vai ficar 12, aqui vai ficar 21 e aqui vai ficar 22. Lembrando que o 2, em todos eles, quer dizer 2 ou mais. E aí, pessoal, fica fácil, porque, olha, o de o que é que acontece? O de primeira fórmula é fácil, é 1. O de quarta fórmula é fácil, é 2 e 2, 2 ou mais. O segundo e o terceiro é que confunde. Assim fica muito fácil. E caso você tenha dificuldade, é só lembrar, olha, é 12 ou 21. Então, segunda fórmula é menor do que a terceira fórmula, porque 2 é menor do que 3. Então, 12 é menor do que 21. Então, segunda fórmula é um débito e 2 ou mais créditos. Terceira fórmula é 2 ou mais débitos e um crédito. Fechado? Para finalizar a nossa aula com chave de ouro, vamos ver aí mais uma questão, tá bom? Mais uma questão. Olha o que ele diz. O lançamento de terceira fórmula é chamado de lançamento composto porque é formado de quê? Olha, pessoal, o lançamento de terceira fórmula, a dica é o quê? A dica é 21. Só que aqui é 2 ou mais. Então ele diz, duas contas devedoras e duas credoras, olha, pode até ter duas contas devedoras, mas duas credoras jamais. Duas contas devedoras e uma credora, aqui seria um exemplo. Se tiver uma alternativa com duas ou mais, é mais completa. Uma conta devedora e duas ou mais contas credoras, isso é de o quê? De segunda fórmula. Então a letra C ainda é avaliação. Duas ou mais contas devedoras e duas ou mais contas credoras, isso é de quarta fórmula. E duas ou mais contas devedoras e uma conta credora. Eita, Felipe, então aqui eu tenho duas contas devedoras e aqui eu tenho duas ou mais. E muitos alunos acabaram errando marcando a letra B. Só que o gabarito é a letra E, porque a E está mais completa. Duas contas devedoras é apenas um exemplo de lançamento de terceira fórmula. Mas duas ou mais contas devedoras e uma credora é o próprio conceito de lançamento de terceira fórmula. Fechado? Então ficamos aqui com a letra E de esforçado. E assim nós concluímos mais uma aula. Pode ter certeza para você. Beleza? Fechado? Então, feito isso, concluímos. Show de bola. Mais uma aula para você.